Olha aí, meu amigo, a bomba do crédito consignado já está armada e o governo já foi alertado a esse respeito. E se você acompanha o meu trabalho aqui há algum tempo, você sabe disso, porque eu tenho falado dessa questão, desse grave problema relacionado ao tal do consignado CLT, consignado social, o empréstimo do Lula, como você quiser chamar. Eu tenho falado disso aqui há um bom tempo. E é uma realidade cada vez mais clara. E, meu amigo, eu tenho acertado algumas previsões por aqui, sem querer bancar enfim, o sabichão, o profeta do caos. Mas a verdade é que o cenário já estava bastante preparado para que esse tipo de problema aqui viesse a acontecer. Qual o problema? A coisa sair de controle e o trabalhador se enrolar todo com mais uma dívida, levando a um grau de inadimplência relacionado a esse crédito consignado consideravelmente elevado. E aí, meu amigo, as repercussões a gente não tem como mensurar, mas vai ser um problema para o governo Lula sem a menor sombra de dúvidas. Vamos conversar então sobre esse assunto, mas antes não se esqueça de se inscrever aqui no meu canal se você ainda não for inscrito. E se você quiser colaborar ainda mais com o meu trabalho, é só clicar no botão Seja Membro aí embaixo. A partir de R$ 1,99 por mês, isso me ajuda bastante, pode ter certeza disso. E olha só, isso aqui é uma notícia da coluna do Lauro Jardim no site O Globo, mas é algo que eu já pontuei aqui antes. Então, quais são os atuais números do crédito consignado CLT? Bem, a coisa está bastante flopada há algum tempo, essa é a verdade. A demanda está muito maior do que o atendimento às solicitações. Veja aqui que, de acordo com o Dataprev, que é o órgão responsável, a estatal responsável por gerir dados relacionados à previdência, relacionados a esse tipo de assunto aí, só 4% do total solicitado foi de fato concedido. Então o negócio está realmente muito devagar. Na verdade, o total aqui das solicitações, olha isso, meu amigo, 220 bilhões de reais em empréstimos solicitados, mas apenas 8 bilhões foram efetivamente concedidos. Então, na verdade, dá 3,6% das solicitações. Então veja aqui, a vontade do trabalhador brasileiro de se enrolar com mais um débito é muito grande, mas a disposição dos bancos em encarar isso aí não é tão grande assim. E tenha em mente que desses 8 bilhões, uma parte substancial foi bancada pela Caixa Econômica e pelo Banco do Brasil, que são os dois bancos, as duas instituições que estão puxando esse negócio para frente. Se dependesse dos bancos privados, não teria nem 1 bilhão, provavelmente, de reais emprestados neste momento. Claro que Banco do Brasil e Caixa Econômica estão sendo pressionados pelo governo para fazer a coisa funcionar e não chegam nem perto de atender a toda a demanda dessa nova modalidade de crédito consignado, porque isso carrega consigo uma série de problemas. Essa é a verdade. Tudo bem que a portabilidade do consignado CLT vai começar agora, dia 6, que é o dia que eu estou gravando este vídeo. Então isso pode dar uma turbinada na movimentação de fato dos novos empréstimos, desse sistema do consignado CLT como um todo. Porém, isso não muda o fato de que esses 220 bilhões de reais aqui não estão nem perto de ser atendidos e não vão ser atendidos, tá? Isso é um fato a essa altura do campeonato. O que demonstra que, na prática, a demanda do pessoal por esse crédito, por esse consignado, não tem nada a ver com aquilo que foi falado lá atrás, de trocar uma dívida cara por uma dívida barata, que pode até fazer sentido, embora a dívida não seja nada barata nessa nova modalidade, porque olha só, em alguns casos, o negócio chega a bater 8%, meu amigo, por mês. Isso aqui, juros mensais de 8%. É uma coisa completamente exorbitante. É taxa de juros de agiota. Mas o maior problema nem tá nisso aqui. E é justamente o que o Lauro Jardim trouxe nessa sua coluna. Onde reside o verdadeiro problema nessa história, que seria a bomba relógio nesse programa do crédito consignado com garantia do FGTS.
Eu falei sobre isso no primeiro vídeo em que eu tratei do tema. E eu sempre repito quando eu trago assunto consignado CLT mais uma vez aqui para o canal. É claro que isso aqui daria um problema de inadimplência muito grave. É essa palavra que o Lauro Jardim coloca aqui, inclusive com risco de informalidade, de aumento da informalidade. Por quê? Pensa comigo, o cara que precisa recorrer a esse consignado para desenrolar a própria vida, esse cara não tem um controle financeiro suficiente para pagar uma dívida que vai custar 35% do salário bruto dele. Porque o crédito consignado funciona assim, o cara tem o desconto feito em folha de pagamento, né, até 35% do salário, depende do valor da parcela, obviamente. Então, nesse sentido, o funcionário vai ter um salário que é 2/3 do que ele deveria, menos do que isso, bem menos, porque é em cima do valor bruto. Isso para um cara que está enrolado com algum outro tipo de dívida, que não tem crédito na praça, um crédito mais barato, não tem uma reserva de emergência. O cara está enrolado por algum motivo. Com o salário integral dele, ele não deu conta de segurar as pontas. Você acha que com 35% a menos do salário, ele vai conseguir se virar? É óbvio que não. Muito rapidamente, o trabalhador vai perceber, e é aí que reside o grande problema nessa história, que esse consignado não cabe no orçamento dele. O que esse trabalhador vai fazer? Vai pedir demissão. Por quê? Quais são as condições, os critérios, as regras desse consignado CLT? Ele é descontado na folha de pagamento do trabalhador e está condicionado a esse trabalhador estar com carteira assinada recebendo o seu salário regularmente. E mas tem o FGTS como garantia. 10% do FGTS apenas, que em muitos casos não é um valor substancial. Mas tem a multa rescisória como garantia também integralmente. Pois é, mas se o cara pedir demissão, não vai ter multa rescisória. Então essa garantia deixa de existir e o pagamento também deixa de existir porque não tem mais salário, não tem mais contra-cheque, não tem mais vínculo empregatício. Então se o funcionário pagar uma parcela, ter o desconto de uma parcela no salário dele, depois tem outro desconto, olha para a situação e fala, não tem a menor condição de eu continuar pagando isso aqui, não vou dar conta, porque sem essa fatia gigantesca do meu salário, eu vou quebrar, eu vou falir. O cara vai chegar para o patrão dele e vai dizer assim, olha, eu vou pedir demissão do emprego, você me mantém trabalhando aqui informalmente, paga o meu salário por fora para eu não ter que pagar esse consignado. Isso é um risco real e evidente e não vai ter a contrapartida, não vai ter a garantia completa para o banco que emprestou esse valor originalmente. Então, o que está sendo apresentado aqui, inclusive tem sido falado aqui por gente do mercado, pessoas do setor privado, da iniciativa privada, empresários que dependem muito de muita mão de obra, como o pessoal do supermercado que tem atualmente dificuldade para contratar funcionários. Esse pessoal já está entrando em contato com ministros do governo Lula para falar que isso vai ser um problema gigantesco. Por quê? Com taxas que chegam a 15% ao mês em alguns lugares, mas que estão ali mesmo, na faixa de 5 a 8% ao mês, além de comprometer 35% do salário do funcionário, salário bruto, o que vai acontecer é um aumento nos pedidos de demissão e uma consequente inadimplência, porque vai acabar as condições estipuladas para que o valor seja retido na fonte e depois repassado para a instituição que bancou isso aí. Você vai ter, por um lado, um alto grau de inadimplência com os bancos e, por outro lado, você vai ter uma informalidade crescente, porque os trabalhadores vão fugir do emprego formal. Ok, algumas empresas vão poder manter esse cara trabalhando informalmente, vão pagar para ver, vão correr esse risco, vão aceitar, mas empresas grandes, empresas que são visadas por fiscalizações, por sindicatos, essas empresas não vão poder continuar com funcionários informais. Então o cara vai pedir demissão para sair da empresa mesmo. E aí, meu amigo, você vai ver um salto na informalidade, um aumento considerável nos níveis de inadimplência. Por quê? Porque o governo Lula, com suas ideias de jirico, vai distorcer ainda mais a economia para tentar
se salvar para tentar fazer populismo barato vai criar um grande problema, sem sombra de dúvidas, uma verdadeira bomba relógio. Olha aí, meu amigo, a economia chinesa segue muito bem das pernas. Só que não, eu tenho falado disso bastante aqui do canal. Falei recentemente dos números altamente maquiados a respeito da economia da China, números omitidos que pararam de ser divulgados sem qualquer tipo de explicação, e agora também números maquiados de fato, grosseiramente. Crescimento econômico de 5% ao ano? Balela, o pessoal acredita que mais provavelmente o crescimento foi de 2% apenas. Pois bem, o que a China vai fazer para reverter esse cenário? Despejar mais dinheiro na economia, emitir mais dívida, emitir títulos da dívida para subsidiar o consumo e a infraestrutura e fazer a economia crescer. Acredite ou não, esse é o plano. Plano desesperado do governo chinês, porque isso não tem a menor condição de funcionar. É o estertor de uma economia comunista aí, na sua agonia, nos seus últimos momentos. De fato, é uma medida desesperada que não vai surtir efeito. Por quê? Caramba, quase toda semana é um novo pacote de estímulo, um novo pacote de títulos de dívida pública que não resolve o problema essencial da economia chinesa, porque o problema está relacionado ao comunismo, à centralização das decisões, à falta de liberdade econômica. Enquanto esses fatores perdurarem, os problemas chineses só vão se agravar. Vamos conversar então sobre esse assunto, mas antes não se esqueça de se inscrever no meu canal se você ainda não for inscrito, e se você quiser colaborar ainda mais com o meu trabalho, é só clicar no botão Seja Membro aí embaixo, com valores a partir de R$ 1,99 por mês. Isso me ajuda bastante, pode ter certeza disso. Então, olha só, para começo de conversa, separei duas notícias aqui. Essa é do site Hora do Povo, que é esquerdista até a medula dos ossos, e também tem a notícia aqui que é do site Xinhua, é isso? É um site aqui tipicamente chinês, de notícias chinesas, enfim, é Xinhua mesmo. Enfim, não leve em consideração, aliás, leve em consideração que isso aqui tem uma tendência gigantesca a idolatrar, a babar as bolas do Xi Jinping. Então, leve isso em consideração e trate o texto dessa forma. Mas eu vou pegar os argumentos deles aqui, os números, para justamente mostrar aonde que está o grande problema dessa história. Então veja aqui que essa agência Xinhua é o órgão estatal oficial de imprensa da China, então propaganda pura, nada além disso. Só que a verdade alguns indicadores são tão ruins e tão gritantes que algum tipo de satisfação tem que ser dado pelo governo chinês. Isso acontece com muita frequência. Um anúncio de alguma medida, de algum pacote de estímulo para resolver um problema X que está acontecendo. Então, o governo da China tem consciência de que o mundo já percebeu vários problemas que precisam ser explicados. Para que explicar isso aí? Para não haver uma debandada de investimentos, para não haver uma queda brutal na bolsa de valores, para não haver consequências econômicas mais graves. É o governo tentando enganar o investidor e consegue, tá? Quando o governo da China anuncia um novo pacote desses aqui, a bolsa de valores de Xangai sobe, a bolsa de valores de Hong Kong sobe, o pessoal acredita que isso magicamente vai funcionar. Não obstante o fato de que toda semana o governo chinês apresenta um novo pacote que dá aí 100 bilhões de dólares, sei lá quantos, de títulos públicos. Então, olha só, primeiro de tudo, eles colocam o argumento aqui central, né? A incerteza geopolítica que o mundo se encontra no momento. Então, a fragilidade da economia chinesa não é culpa do governo da China, é culpa do Donald Trump. É culpa do que está acontecendo lá fora, né? Então, eles nunca vão assumir a própria culpa, vão buscar uma desculpa em algum lugar do mundo para justamente colocar esse ponto aqui, a guerra tarifária, né, e etc. A ideia, então, supostamente do governo chinês é estabilizar a economia do país por meio de investimentos em infraestrutura e em outros setores. Investimento, coisa nenhuma. Você sabe aquela história lá do Milton Friedman, quando ele visitou a China? Acredito que final dos anos 80, no começo dos anos 90, não sei exatamente, mas ele viu uma obra lá, trabalhadores chineses cavando um buraco com pás.
E aí ele perguntou pro cara que estava apresentando ele ali, o funcionário estatal, fala, por que vocês não colocam um trator, uma retroescavadeira fazendo aquele buraco que é muito mais eficiente, né? Um cara só operando a máquina já resolve isso. Aí o funcionário chinês falou, não, isso aí faz parte do nosso programa de geração de emprego, de geração de renda. Aí o Milton Friedman teria devolvido a questão para ele perguntando, então por que vocês não tiram as pás das mãos dos trabalhadores e dão a eles colheres para eles cavarem o buraco, já que é assim que a coisa funciona. E parece que de lá para cá nada mudou na mentalidade do governo chinês. Então, olha só, o que vai ser feito agora? A China, em 2025, vai aumentar a relação déficit sobre o PIB, não é dívida sobre o PIB, é o déficit anual sobre o PIB, para 4%. 4% da segunda maior economia do mundo. Então veja que o déficit do Brasil, por exemplo, no ano passado teve, mas foi ele 0, podia ser até 0,25. O oficial não chegou nem nisso. Claro que ficou um pouquinho acima se você considerar o resultado primário, mas ficou ali na faixa de 0,25% do PIB. Então, compare a dimensão disso aqui. O PIB, a relação déficit-PIB da China é 16 vezes maior que a do Brasil, com uma economia que é muito maior que a brasileira. Pensa no tamanho dessa bomba. Então, o déficit vai chegar aqui a um valor em yuans equivalente a quase 800 bilhões de dólares, 4 trilhões de reais. São os números mais altos nos últimos anos, olha só. Então, no ano passado o governo chinês já tinha emitido 1 trilhão de yuans em títulos especiais do Tesouro de longo prazo. Isso vai aumentar para 1,3 trilhão de yuans agora em 2025. Então, olha a dimensão que isso vai alcançar. E tem mais 4,4 trilhões de yuans que vão ser usados pelos governos locais. Só nos 3 primeiros meses deste ano já foram emitidos 3,3 trilhões de yuans, que é um aumento de 80% em relação ao ano passado. 3,3 trilhões mais 2,8 dos governos locais. Meu amigo, é um mar de dívida pública para tentar salvar a economia chinesa, para tentar fazer a economia despertar, o povo gastar, para estimular o consumo, mas não está dando certo. Olha o tanto que já foi emitido no ano passado e não adiantou nada, a economia chinesa segue definhando de fato. Então, olha só, é um investimento em grande parte para incentivar o comércio doméstico. Então, veja que a demanda na China está caindo semana após semana praticamente. O governo chinês está desesperado nesse cenário aí. Tem aqui gastos com infraestrutura, vai construir um centro ferroviário lá em Zhangjiang. Enfim, já gastaram uma grana enorme com isso também no começo desse ano. Aumentaram 5,8% o investimento em infraestrutura, 4,2% investimento em ativos fixos. Enfim, meu amigo, realmente o cenário na China está tão desesperador que o governo chinês vai fazer o diabo para tentar resolver esse problema. Olha só, tem subsídios para compras, para troca de eletrodomésticos, para o consumidor final, e é que 120 milhões de consumidores fizeram compras por meio desses incentivos até abril agora de 2025. Ou seja, é o governo desesperado para tentar fazer as pessoas gastarem dinheiro e salvar a economia dessa forma. Inclusive aqui já se imagina que a emissão de títulos vai acelerar no segundo semestre, justamente para tentar melhorar algo nesse sentido. Vai dar certo? Não vai dar certo. O que nós estamos vendo, o que nós estamos testemunhando na China é um completo desespero. O governo não consegue fazer a economia voltar à ativa. Já tentou com o setor imobiliário, não deu certo. Já tentou com exportações, não deu certo lá atrás. E com o tarifaço do Donald Trump vai dar menos certo ainda. Aí o governo se voltou para o mercado interno, 1,2 bilhão de habitantes de potenciais consumidores, mas a demanda tem caído. O país tem deflação por falta de demanda e tem um excesso de oferta porque é dinheiro despejado nas indústrias para tentar fazer a economia girar.
tá tudo errado, tá tudo colapsando e a coisa vai seguir nesse sentido. Agora, como desespero final, o governo chinês, como se não houvesse amanhã, vai imprimir dinheiro, vai emitir títulos de dívida e aí uma hora esse negócio, esse castelo de cartas vai desabar por completo e quando acontecer, meu amigo, vai ser feio de ver. Olha aí, meu amigo, você está preparado, você está preparado para pagar a conta do rombo, da fraude do INSS, porque é você que vai pagar. Eu também. Olha só, o novo presidente do INSS, que está cheio de coisas estranhas já relacionadas a ele, mas enfim, já mandou a real. Falou que o plano para devolução dos valores descontados indevidamente já está quase pronto e vai ser apresentado nos próximos dias. Não tem plano nenhum. Essa é a verdade. O pessoal tá batendo cabeça para saber como que a coisa vai funcionar na prática, mas eles têm que tentar acalmar os ânimos. Por quê? O Lula precisa a qualquer custo resolver esse problema para tentar sanar um pouco da sua queda na popularidade e tentar desvincular esse problema do seu governo. Então ele precisa dar alguma resposta monetária nesse sentido para tentar se salvar e evitar uma depreciação ainda maior da sua própria imagem pública em face de toda essa questão esdrúxula, absurda do INSS. Agora, de onde que ele vai tirar dinheiro para isso? Meu amigo, não se sabe. O presidente aqui do INSS já mandou a real. Vai usar dinheiro público para fazer isso aí. Dinheiro público você sabe de onde que vem, não é mesmo? E para você ter uma noção do tamanho do nabo que nós vamos ter que enfrentar, o pessoal do Fernando Haddad, a turma do orçamento, a turma do fiscal, eles estão por fora de como vai ser feita essa compensação do INSS. Ou seja, o novo presidente lá, o Gilberto Valler, falou que já estamos preparando, está quase pronto o projeto. A equipe econômica não sabe do que se trata. Aí, meu amigo, você já imagina muito bem para onde que a coisa vai e quem que vai custear essa bagunça no final da história. Nós dois aqui, pois é, vamos juntos nessa, bancar o governo Lula mais uma vez. Vamos conversar então sobre esse assunto, mas antes não se esqueça de se inscrever no meu canal se você ainda não for inscrito. E se você quiser colaborar ainda mais com o meu trabalho, você pode se tornar membro patrocinador do meu canal. É só clicar no botão Seja Membro aí embaixo, com valores a partir de R$ 1,99 por mês. Isso me ajuda bastante, pode ter certeza disso. E pois bem, alguém pode se questionar logo de cara. Não tem previsão orçamentária para isso aqui. Atualmente, são 6 bilhões de reais, mas o negócio está no começo ainda. A investigação está no começo, e se o governo quer, de maneira célere, restituir esses valores, não vai ser feita uma apreciação muito clara, muito concisa, muito detalhada do que for pedido de restituição. Basicamente, quem teve desconto vai entrar lá no sistema, vai pedir e vai receber, sem um controle muito grande. Então pode ser que descontos que foram autorizados de fato também vão ser reembolsados nessa brincadeira, vai saber. Não tem como você preparar um sistema desses tão rapidamente e estamos falando de milhões de pessoas lesadas. Vai fazendo as contas do que seria necessário para viabilizar isso. Meses e meses de trabalho. Só que o Lula não tem meses e meses de trabalho. Ele vai buscar a solução mais fácil. A solução mais fácil é torrar dinheiro público para bancar. Isso aí. Aí você pode dizer, não tem previsão orçamentária para que isso aconteça. É verdade, não tem previsão orçamentária. Tem deputada do PSOL propondo logo de cara, quando isso aqui estourou, ela mandou logo a ideia de fazer um crédito extraordinário, abrir um crédito extraordinário lá no Congresso Nacional para o governo Lula gastar isso fora do orçamento. E ainda que o Congresso não ajude, e o Congresso não tem que ajudar nada mesmo não, isso aí é problema do Lula. O Lula que se vira para resolver isso porque é a gente indicada dele que deixou a coisa chegar nesse patamar. Ainda que o Congresso não ajude, o Lula não aprove isso, o STF vai ajudar, o STF vai dar carta branca para o governo Lula gastar o que quiser. Tribunal de Contas vai dar carta branca para o Lula porque é uma necessidade social, uma coisa grave, etc, etc. O Lula vai gastar dinheiro, sem sombra de dúvidas, com isso aí. E a questão fica de que forma isso vai ser gasto, de onde que vai vir a grana? Bem, eu vou explicar agora como que nós vamos pagar isso aí.
não vai ser aumento de impostos. Não tem a menor condição de isso acontecer. Primeiro, porque a gente não consegue pagar mais impostos. Segundo, porque não tem como. O governo Lula não pode instituir um imposto do nada. Ele tem que mandar isso para o Congresso Nacional. Então, digamos que ele queira: vamos tributar as grandes fortunas para bancar a fraude do INSS. Vamos propor uma alíquota aí que vai arrecadar 6 bilhões de reais. O Congresso Nacional não vai aprovar isso aí. Não tem clima no Congresso e ninguém quer obrigar o rico a pagar a fraude de sindicalista, que foi o que aconteceu aí. Fraude de gente graúda do INSS. Então não. Quem se corrompeu, quem fraudou, quem enfiou a mão na aposentadoria e na pensão de pessoas pobres, que pague isso aí. Então o governo Lula não vai conseguir esse recurso via tributos. Vai conseguir via o quê? Maior endividamento. Hoje o INSS, a Previdência Social, já é absurdamente deficitária. 300 bilhões de reais de déficit todo santo ano. Então 6 bilhões de reais a mais de déficit é aquela história. O que é um peidinho para quem já está todo cagado? Então o INSS vai botar isso na conta do déficit, do rombo da Previdência, e empurra isso para o Tesouro Nacional para virar mais dívida pública. Mais dívida pública vai representar o quê? Maior inflação. O governo vai imprimir esse dinheiro para custear, porque já imprime a maior parte da rolagem da dívida pública. Da rolagem não, do aumento da dívida pública. O aumento nos últimos 12 meses foi de quase 1 trilhão de reais. 980 mais ou menos bilhões de reais. E se você pegar o gráfico do M2, que é a base monetária do real, tá ali uns 800 bilhões de reais a mais de dinheiro colocado em circulação na economia. Então a maior parte da dívida pública já é bancada dessa forma. Isso aqui vai ser bancado via expansão da base monetária e vai fazer todos os produtos na economia ficarem mais caros, porque no fim das contas é exatamente esse o maior reflexo, o maior problema da impressão de dinheiro. O cara aqui não se comprometeu. Então o ressarcimento aqui, né, vai ser feito via contra-cheque lá para os pensionistas, ou seja, vai incorporar o benefício deles. É uma coisa puramente administrativa, no fim das contas. Então, isso aqui é um plano que é simples de executar se for feito a essa moda qualquer jeito aqui. Só que isso vai ter um custo generalizado a ser distribuído entre todos os brasileiros, sem sombra de dúvidas. Então, realmente aqui o pessoal perguntou, né, a respeito dessa questão do dinheiro público, se isso aí vai acontecer de fato, se a compensação vai acontecer via dinheiro público. Vai acontecer porque, digamos que isso aqui vai ser restituído pelas pessoas que lesaram os velhinhos e tal. No melhor dos cenários, o dinheiro vai ser integralmente restituído. Vai demorar anos para isso acontecer, meu amigo. Pensa no Petrolão, demorou um tantão para isso acontecer e os valores não foram integralmente restituídos. Esse pessoal que comete fraudes, esses trambiqueiros, esse pessoal tem as manhas de organizar mecanismos de, primeiro, tirar esse patrimônio, esconder em algum lugar e de blindar a maior parte do patrimônio para que ele não consiga ser acessado. Então, vai penhorar itens, vai congelar a conta bancária, beleza, a maior parte do dinheiro vai estar a salvo e não vai ter essa restituição completa. Então não tem de onde vir essa grana, essa é a verdade. E a fatura vai chegar. O pessoal da equipe econômica diz que não faz ideia de onde que isso aqui vai acontecer. O Tesouro Nacional fala que ainda assim vai ficar dentro da meta fiscal. Depende muito do tamanho desse rombo, ninguém sabe exatamente qual que vai ser. Tem gente falando em 90 bilhões de reais já. Pensa nessa conta sendo transferida para o povo brasileiro. É exatamente isso que vai acontecer, meu amigo. Porque na prática, todos nós, via inflação, vamos pagar essa conta. Todos nós, via inflação, vamos restituir os velhinhos, os pensionistas, os aposentados. A gente não tem nada a ver com essa história. Não fraudamos, inclusive esses que sofreram fraudes, as vítimas nessa história, também vão pagar a restituição via inflação, porque a inflação é democrática, ela incide em todo mundo, ferra todo mundo por igual. Nós vamos pagar a conta do desgoverno Lula, do descontrole do desgoverno Lula, das falcatruas que vivem acontecendo no governo Lula.
Para quê? Para salvar ou tentar salvar a imagem do Lula, que vai dizer que ajudou os velhinhos, olha como ele está preocupado, ajudou coisa nenhuma, piorou a vida de todos nós. Olha aí, meu amigo, mais um capítulo no milagre econômico da Argentina, pois é, as coisas por lá são impressionantes. E várias teorias econômicas que a gente sempre aborda, que eu trago aqui para o canal e que ficam no campo da teoria mesmo, no campo da disciplina, de falar do tema, de explicar o que é, estão sendo mostradas na prática, demonstradas, comprovadas na vida real, lá na Argentina do Javier Milei. Por exemplo, a definição da curva de Laffer, que nos mostra que, a partir de determinado patamar de carga tributária, se o governo aumentar os impostos a partir daí, ao invés de arrecadar mais, ele arrecada menos. E o contrário pode acontecer. Uma redução nos impostos pode levar, na verdade, a um aumento da carga tributária. Pois é, e parece que é isso que estamos vendo na Argentina neste momento, porque o Milei tem cortado impostos. Eu trouxe esse tema aqui no canal em diversas ocasiões, porque foram cortes diferentes, tem mais cortes para acontecer ainda, e a arrecadação real subiu, ou seja, valor já corrigido pela inflação. A arrecadação tributária na Argentina subiu, o que vai ajudar o país a ter um superávit ainda maior. Já tem superávit mês após mês, vai conseguir fazer isso mais ainda. E mais um exemplo claro de uma sadia doutrina econômica sendo comprovada no governo Milei. Vamos conversar então sobre esse assunto, mas antes não se esqueça de se inscrever aqui no meu canal se você ainda não for inscrito, e se você quiser colaborar ainda mais com o meu trabalho, é só clicar no botão Seja Membro aí embaixo, a partir de R$ 1,99 por mês, não te custa tanto assim, mas me ajuda bastante, pode ter certeza disso. E pois bem, o que aconteceu? Inclusive, esse perfil aqui, que é o Argentinas Milei News, não sei se está diretamente ligado ao Javier Milei, enfim, ele explica esse ponto aqui a respeito da receita fiscal da Argentina, inclusive justificando a questão da curva de Laffer. Então veja que esse primeiro post aqui foi feito no dia 3 de abril, então é de um mês atrás. Já era esse cenário sendo demonstrado. Agora a gente tem informações mais novas que são de ontem, aqui 5 de maio, essa notícia saiu hoje. 6 de maio, se bem que saiu aqui meia-noite e 1, né? Quase que não é hoje, quase que foi ontem. Mas é uma notícia, de maneira geral, que ajuda a complementar todos esses temas. Então, lá em março, a receita fiscal da Argentina subiu 7%. Um resultado impressionante, de fato, um crescimento em termos reais, isso aqui. Ou seja, depois de levar em consideração a inflação que segue num patamar desconfortável na Argentina. Não está tão alta como antes, obviamente, mas está ali na casa dos 50% ao ano. Né? Tá caindo, mas está na casa de 50% ao ano ainda. Então, desconsiderando isso, no mês de março, a arrecadação tributária subiu 7%. Então, atingiu aqui 12 bilhões de dólares e, enfim, é uma demonstração prática da teoria da curva de Laffer. Por que essa teoria postula que você, no momento em que a taxa de... a carga tributária aumenta, o percentual de impostos sobre a economia de forma geral aumenta, isso pode reduzir a arrecadação ao invés de aumentar a arrecadação, o que seria lógico, o que seria a coisa mais normal de se imaginar acontecendo. Pense que se você tem uma carga tributária zero, imagine um gráfico, né? Você tem o eixo Y representando a arrecadação e o eixo X representando a carga tributária, o percentual sobre a economia de impostos cobrados. Então, se você está no ponto zero do eixo X, ou seja, não tem carga tributária zero, a arrecadação também é zero. Então, você começa naquele ponto ali, aquela intersecção entre o eixo X e o eixo Y, o valor zero de arrecadação. Porém, podemos deduzir logicamente que se a carga tributária é 100%, o governo também vai ter uma arrecadação zero, porque ninguém vai produzir nada no país se tudo que for produzido for imediatamente tomado pelo governo. Então nós temos dois pressupostos. Há um terceiro também, que é, se você começa com 0%
de arrecadação de carga tributária, você tem 0 arrecadação, você sobe para 1%, a arrecadação sobe, você sobe para 2%, a arrecadação sobe. Então nós temos 3 pontos a considerar. Primeiro se a carga tributária é 0, a arrecadação é 0. Se a carga tributária é 100%, a arrecadação é 0. E conforme você vai aumentando a carga tributária, a arrecadação vai subindo. Então você pode concluir um quarto ponto a partir daí, que em algum momento, ainda que você avance com a carga tributária, ainda que você desloque mais o eixo X para o lado ali do próximo de 100%, a arrecadação, na verdade, vai parar de subir e depois vai cair. Em que momento que isso acontece, nós não sabemos, não dá para prever. Mas em algum ponto, sim, do gráfico, a arrecadação começa a cair mesmo com o aumento da carga tributária. Então você pode medir isso de duas formas, que é vendo que o imposto subiu, a arrecadação caiu, ou no caso da Argentina, que é melhor ainda, cortando impostos e ainda assim vendo a arrecadação subir, porque a economia argentina não cresceu 7%. Essa é a verdade. Tem ensaiado uma recuperação, beleza, mas teve queda econômica no ano passado. É previsto um crescimento de 5% para esse ano. Mas o crescimento econômico, a recuperação econômica por si só, não explica esse 7% aqui. Realmente é um efeito da curva de Laffer. Redução na carga tributária provocando aumento de arrecadação, além de um percentualzinho aqui, sim, ser relacionado à questão da recuperação econômica. Agora, em abril, em maio, temos a notícia referente a abril, que isso aconteceu de novo. A receita tributária superou a inflação novamente. Olha só, o aumento em valores nominais foi de 57,9% na arrecadação do mês de abril, 13 bilhões de dólares também na comparação anual, né? O crescimento de 58% praticamente em relação a abril do ano passado. Porém, a taxa de inflação está mais ou menos ali na faixa dos 56%. Ou seja, essa diferença, esse gap, é um crescimento real da arrecadação. O que isso significa na prática? Teve mais cortes de impostos nesse meio termo. Então, de fato, isso somado também aqui com as mudanças no regime cambial, isso ajudou bastante a que houvesse um crescimento real na receita estatal, na arrecadação com impostos, algo bastante considerável de fato. E na verdade, a receita acumulada em 2025 até esse momento já subiu 7,5% acima da inflação. Então, não é só o mês de março, não é só o mês de abril. O ano de 2025 todo já tem esse cenário sendo apresentado. Essa notícia traz os números aqui de forma geral, consolidados também. Enfim, talvez até a inflação seja menor. A gente não tem o dado da inflação fechadinho ainda para o mês de abril. Mas os dados, ainda que prévios, ainda que preliminares, são muito bons de maneira geral. Então, essa arrecadação tem um crescimento considerável, sem sombra de dúvidas. Também em 2024 o crescimento foi superior à inflação de maneira geral, mesmo, conforme eu disse, num contexto de contração econômica. É mais um resultado muito positivo do governo Milei, indiscutível isso aqui, e que demonstra que, primeiro, o país vai continuar mantendo o seu superávit, principalmente o superávit financeiro, depois de pagar o serviço da dívida, porque a arrecadação está subindo, tanto pelo efeito da curva de Laffer, quanto pela recuperação econômica. O que dá margem, olha só, o ciclo positivo, o ciclo virtuoso, dá margem para o governo, daqui a um mês, daqui a 2 meses, cortar mais impostos em alguma coisa. O governo tem, para usar um jargão dos mineiros aqui do Brasil, né, comido pelas beiradas no sentido da redução da carga tributária. Ele não está chegando ali, acabando com todos os impostos, acabando com o Estado e etc., porque isso vai causar uma confusão econômica muito grande. O que ele tem feito é reduzindo aos poucos a carga tributária, levantando devagarzinho o pé do Estado do pescoço da iniciativa privada, deixando as coisas se ajustarem naturalmente, e o resultado prático disso é uma economia mais resiliente, mais capaz de suportar tributos, de pagar impostos. Olha que coisa mágica acontecendo diante dos nossos olhos.
a curva de Laffer sendo exemplificada. Um case, um caso real para ser analisado, para ser estudado e, obviamente, mais um grande sucesso do governo Milei, que tem acumulado sucessos semelhantes nos últimos tempos. Olha aí, meu amigo, Tarcísio de Freitas está bombando em São Paulo. Pois é, Paraná Pesquisas divulgou uma nova pesquisa eleitoral também de avaliação a respeito do atual governo estadual. E bem, o Tarcísio de Freitas lidera a pesquisa As Intenções de Voto para o governo de São Paulo. E, meu amigo, né, olha só, a avaliação positiva dele é de 67% praticamente, ou seja, 2/3 do eleitorado paulista aprovam o governo do Tarcísio de Freitas. Isso aqui é reeleição garantida, tranquilaça para ele, que pode terminar aí o seu mandato agora e eventualmente um segundo mandato como o melhor governador de São Paulo, desbancando lá tranquilamente o vice atual do Lula. Até cogitaram a hipótese do Alckmin disputar, né, o governo de São Paulo. Seria engraçado de ver o Alckmin tomando uma surra do Tarcísio de Freitas. É claro que isso aqui nos aponta para a questão presidencial. Afinal de contas, Tarcísio de Freitas é um presidenciável, é um possível sucessor do Bolsonaro, se for o caso, mas eu já falei aqui no canal, volto a repetir, prefiro ele disputando o governo de São Paulo neste próximo ano, neste próximo pleito, para garantir um importante estado para a direita, mais uma vez, manter isso aí firme. Tem outros nomes bons para ocupar a presidência da República, eu acho que é uma atitude mais estratégica, mas vamos conversar aqui sobre esse assunto. Só que antes, não se esqueça de se inscrever no meu canal se você ainda não for inscrito. E se você quiser colaborar ainda mais com o meu trabalho, você pode se tornar membro patrocinador do meu canal, com valores a partir de R$ 1,99 por mês. Isso me ajuda bastante, pode ter certeza disso. Então, olha só, a questão da avaliação de votos tá muito interessante de maneira geral, e o nome do Geraldo Alckmin aparece sim nessas pesquisas. Mas veja que no primeiro cenário, cenário 1, Tarcísio de Freitas, primeiro turno, tem 42% das intenções de voto, meu amigo, 42% no primeiro turno, olha isso aqui. Seguido do Alckmin, com 21% das intenções de voto, metade do que o Tarcísio de Freitas tem, o que praticamente inviabiliza para o Alckmin um segundo turno nesse sentido. Tudo bem que o Alckmin, como alguém de esquerda talvez, disputaria com vários nomes que aparecem aqui, mas ninguém tem grande peso nessa história. Érica Ailton, com quase 10%, tem um eleitorado paulista que realmente gosta do PSOL, mas, meu amigo, votar na Érica Ailton para governo estadual, a pessoa realmente tem algum tipo de probleminha. Mas o nome principal aqui, sem sombra de dúvidas, é o Tarcísio de Freitas, que num cenário sem o Geraldo Alckmin, quase leva em segundo turno, porque o cara marca quase aqui 47% contra 12% do Márcio França, né? Realmente um cenário assim acachapante. Tarcísio de Freitas leva tranquilamente a eleição em São Paulo, a reeleição para o governo de São Paulo, numa eventual tentativa de voltar aí, manter-se no cargo em 2026. Um negócio bastante interessante para ele, sem sombra de dúvidas, um cenário muito convidativo para que ele tome essa decisão. E olha só, também tem a avaliação do Senado. É interessante a gente ver até do ponto de vista da estratégia. Olha só, o Eduardo Bolsonaro tem 36,5% das intenções de voto e o Haddad tem 32,3%. E o Derrite tem 23,3%. São os principais nomes de maneira geral. Tem aqui, né, o Ricardo Salles com 13% também, é um bom nome. São duas cadeiras que vão ser disputadas em São Paulo. Então, há um risco grande de o Haddad acabar pegando uma cadeira no Senado. Imagina só que tragédia. E a gente pensa também, né? Imagina o Lula reeleito e o Haddad saindo para o Senado. Quem que vai ocupar o Ministério da Fazenda? Nem quero pensar nesse cenário, não. O pessoal de São Paulo, vamos ajudar aí, vamos colocar, né? Vamos dar um pouco mais de votos para a direita de maneira geral aí. Mas tá assim, razoavelmente favorável. E se o Alckmin for disputar o Senado, ele também leva
ao que tudo indica, mas Eduardo Bolsonaro é o primeiro lugar também, o que mostra que a direita está forte lá no estado de São Paulo de maneira geral. Agora, sobre a popularidade do Tarcísio de Freitas. É tranquilaça, é o cenário dos sonhos do Lula. Aliás, o Lula estaria muito feliz com muito menos do que isso aqui. 67% dos paulistas aprovam o governo dele, enquanto 29% desaprovam, não chega nem a 30%. Eu já falei várias vezes aqui no canal, o que ganha eleição para governador, para prefeito, onde tem segundo turno, não é? Para presidente da República, não é tanto a aprovação, é mais o índice de rejeição. E a rejeição do Tarcísio é muito baixa no estado de São Paulo. O pessoal gosta realmente do governo dele. E se você olhar aqui a pesquisa qualitativa, é um resultado impressionante de fato também. Olha só, 50% dos entrevistados afirmam que o governo dele tá meio bagunçado aqui, né? É ótimo ou bom. Somando aqui dá os dois percentuais, é isso? 49,5, isso aí. Então, entre ótimo e bom, o governo dele é avaliado dessa forma, de uma forma muito positiva por metade da população do estado de São Paulo. E apenas 18 acreditam que o governo é ruim ou péssimo. Ou seja, a avaliação muito negativa do governo é extremamente baixa. Menos do que 1 a cada 5 paulistas que pensam dessa forma. Ou seja, tem aqui eleitor do Lula a rodo que considera o governo dele regular. Tem eleitor do Lula a rodo que considera o governo dele bom. Para pensar o nível de aprovação que o cara tem em São Paulo. Então, para ele, reeleição ali está tranquilaça, está garantida. Ah, mas é disputa para a presidência da República. Pois bem, aí o cenário não é tão favorável para ele porque ele não é muito conhecido no Brasil. Porém, é claro que Bolsonaro continua sendo o nome forte nessa história. Porém, o nome da Michele Bolsonaro também, que eu sei que tem um monte de gente que vai torcer o nariz por ser mulher e etc. Mas é o nome mais bem cotado nas pesquisas após o Bolsonaro. Então nem o Tarcísio, nem o Romeu Zema da vida, nem o Eduardo Bolsonaro, nenhum deles consegue ter o capital político que a Michele Bolsonaro tem, além dela conseguir, né, sanar vários dos problemas relacionados ao Bolsonaro, né, aquela coisa de machista, aquela bobagem toda que a gente sabe. Então ela tem essa vantagem que ela carrega consigo e é indiscutível. E nesse cenário, ela é uma candidata forte à presidência da República, vai ter ali o marido do lado dela tranquilamente para ajudar na campanha eleitoral, sem sombra de dúvidas, carrega o nome dele também, enfim, tá mais ligada ao Bolsonaro muito mais do que o Tarcísio de Freitas. E nesse cenário, ela é uma candidata forte à presidência da República e o Tarcísio se candidatando à reeleição é gigantesco no estado de São Paulo, não tem para ninguém. Então, governo de São Paulo praticamente garantido. Ah, e o Romeu Zema, Senado, vai para o Senado de Minas Gerais, vai ganhar com tranquilidade. Talvez ele faça o Nicolas Ferreira, imagina só como sucessor dele no governo de Minas Gerais, que coisa maravilhosa que seria. Você teria 2 grandes estados brasileiros governados pela direita, para terror da esquerda brasileira. E um Romeu Zema lá no Senado Federal é algo muito positivo. Cara que vai com uma cabeça econômica, que é o que falta absurdamente no Congresso Nacional hoje. Tá cheio de gente de direita lá, mas assunto econômico é uma tragédia no Congresso Nacional. Para mim seria o cenário perfeito esse aí. Zema concorrendo ao Senado, o Tarcísio de Freitas se reelegendo em São Paulo e a Michele no lugar do Bolsonaro, se fosse o caso, obviamente. Dá tempo de reverter o caso aí do Bolsonaro, sem sombra de dúvidas. Mas me diga aí, o que você achou dessa minha análise? Colabore com o nosso debate, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito e até a próxima.